E nesse instante vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, a Jesus, ao Sagrado dos Orixás, para que possam nos inspirar diante da conversa desse instante, para que ela seja luminosa e proveitosa a cada um de nós. Hoje eu quero iniciar lembrando de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um grande doutor da lei, da lei judaica. Era um judeu, um hebreu, e ele comandava uma boa parte ali do Sinédrio, Inclusive ele iria substituir Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era o supremo da corte judaica, E Saulo estava ali quase o substituindo. Então ele era de grande relevância diante ali dos judeus. E com a morte de Jesus, iniciou-se uma perseguição aos discípulos. E quem conduz essa perseguição é Saulo, Tanto que a primeira morte de um cristão em via pública é de... Meu Deus do céu! Como que é o nome dele? Meu Deus, agora sumiu. Estevão, agora voltou, o cérebro voltou, Estevão é o primeiro cristão a ser realmente morto ali em praça pública, com toda uma pleba, com pessoas ali da lei. E ele é morto apedrejada a mando de Saulo. E aí, Saulo pega uma carta do Sinédrio para ir a Damasco, para perseguir mais cristãos. Às portas de Damasco, o que acontece? Saulo vê Jesus, cai em terra, e na hora que ele vê Jesus, ele fala: Senhor, o que tu queres que eu faça? É interessante a mudança brusca de Saulo, e aí ele se torna Paulo, Esse discípulo tão querido que trouxe o Evangelho. Porque se não fosse Paulo, nós não teríamos o Evangelho que nós temos hoje. Porque para os discípulos de então, para Pedro, para Tiago, eles tinham circuncidado ali o Evangelho ao meio judeu. Então, na verdade, seria apenas mais uma linha dentro do pensamento judeu. Não se tornaria o cristianismo que nós temos hoje. Então, se hoje nós temos o Evangelho, é graças a Paulo, que fundou inúmeras igrejas, trouxe para a Europa o cristianismo, E assim por diante. Mas o que é interessante? Ele perseguia, matava e de repente ele se converte. Aí a gente fala, é porque Jesus tem uma luz imensa. Não só isso, porque quantos Jesus tentou ali transformar e não foram transformados? Os próprios doutores da lei. Mas Paulo, ele já possuía dentro dele uma generosidade genuína, no sentido de querer realmente seguir a lei. Para ele, matando os cristãos, ele estava seguindo a lei. Afinal, era olho por olho, dente por dente. E ele estava seguindo a lei. Mas a partir do momento que ele vê literalmente Jesus, ele vê que Jesus está ressuscitado. E ele não faz indagações. O que ele fala? Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade. O que tu queres que eu faça? E Jesus fala, entre na cidade e procure um dos meus discípulos. E a partir daquele momento, Saulo, que se torna Paulo, está o quê? Cego, não é? E aí você pensa que ele, que era um doutor da lei, que perseguia cristão, precisa voltar para o seu meio judaico e dizer, agora eu sou cristão. Imagina o que aconteceu com ele. Foi renegado pela família, foi largado a esmo. Os cristãos não o queriam porque os cristãos desconfiavam dele. Claro, ele perseguia, agora você está me seguindo. De repente, ele podia estar se infiltrando para fazer uma operação ainda maior e pegá-los, açoitá-los, etc e tal. Então, é um movimento muito complexo que Paulo precisou fazer. Foi um movimento muito complexo que Paulo precisou fazer na sua vida. E isso é recomeçar. E recomeçar não é fácil. Não é fácil você ter que recomeçar. Ainda mais que quando você se dá conta de que você tem sangue nas suas mãos. Porque Paulo tinha sangue nas mãos dele. Ele comandou a morte ali de Estevão. Agora você imagina, só que o mais interessante ainda é que Paulo não caiu naquela culpa
egoísta, que você para e fica, ai, tadinho de mim, ai, eu sou culpado, ai, eu sou malvado, ai, e fica paralisado. O que ele falou? Vou seguir em frente, estava errado? Recomeço e daqui para frente eu modifico. Antes eu açoitava, a partir de agora eu vou levar o açoite, porque foi o que aconteceu. Quando perceberam realmente a mudança, né, de Paulo, ele foi perseguido, açoitado, preso, etc, etc, etc. E na vida é assim. Todo recomeço é muito difícil. Todo recomeço. Às vezes, eu vejo muitos irmãos criticando aqueles nossos irmãos evangélicos que têm um passado escandaloso. A gente critica mesmo, ó, era ladrão, era isso, era aquilo outro, e hoje virou evangelho. Qual é o problema? Desde que ele tenha se transformado verdadeiramente, desde que ele não mude, né, um roubo pelo outro, né, um roubo que é previsto pela lei como errado, como um roubo que é legalizado, porque infelizmente acontece, desde que ele não faça isso, desde que ele realmente se transforme, graças a Deus. Não é assim que Jesus fala que a alegria quando um pecador se arrepende? Quando busca-se uma ovelha perdida? Mas isso requer esforço pessoal. Reencarnar não é fácil. Imagine, quando a gente reencarna, graças a Deus a gente perde um pouco, né, a memória. Eu digo perde um pouco porque no fundo a gente sabe o que a gente é. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente descobre vários monstros que possuímos dentro de nós. Então, imagine no plano espiritual que você tem essa consciência plena, o medo que a gente é possuído de errar novamente. Porque nós estamos mais acostumados com o erro que com o acerto. Mas se a gente ficar nesse medo que paralisa, a gente não segue em frente. Às vezes é o medo de recomeçar após um relacionamento, porque aí você se feriu tanto dentro de um relacionamento que você fica paralisado ali e não se permite ter outros relacionamentos. E aí se fecha para a vida, não é? Ou até mesmo um relacionamento no qual não está legal. Eu sou a favor de você tentar dentro do seu relacionamento. Eu também não sou a favor dessas pessoas, não deu certo, sai largando. Não é bem assim a vida, senão você pula de galho em galho. E aí você também se torna frágil diante dos desafios, que é fácil, né? Não tá dando certo você pular fora, que é o que está acontecendo hoje em dia. Né? Tem casamentos aí que dura 15 dias. É verdade. Também não sou a favor. Eu fui casada durante 10 anos e tentei. Não estou aqui criticando ele, porque ele tinha defeitos, também tem, nós temos defeitos. Eu fui casada durante 10 anos. Tentei, para mim não coube mais. Saí. Mas nós umbandistas, e até mesmo os espíritas, ficam justificando. É karma, é karma, é karma. Karma a gente tem um monte. Karma tem um monte. Mas, ou também fica com aquele medo de recomeçar. Será que eu vou conseguir outra pessoa? Porque a gente tem mania, e os guias falam isso. Eu repito que os guias falam. A gente tem mania de transferir as nossas emoções para o outro. Entregar o nosso coração na mão do outro. Eu escuto muitos guias falando isso. Não pode, não pode. Então, a gente tem esses medos, né, de recomeçar. Mas e o filho que vai ficar dentro do casamento? Isso, aquilo outro. A gente vai justificando e a gente perde tempo. Somos nós que boicotamos a nossa felicidade. Felicidade, claro que é do outro mundo, mas as nossas alegrias. A gente podia ser muito mais alegre nesta vida, mas a gente se boicota, a gente não se permite, a gente se desalinha. E claro que eu estou falando de questões ainda superficiais. Dói, mas são superficiais. E você recomeçar diante da perda de um filho. E você recomeçar diante da perda de uma mãe, porque perder uma mãe também não é fácil, de um pai, de um ente querido. Não é? Esses nossos irmãos que perderam tudo nesse desabamento, eles vão ter que recomeçar. A criancinha que ficou ali, abandonada diante da família toda que faleceu, ela vai ter que recomeçar. Vai ser conduzida? Vai, porque é uma criança. Mas vai ter que recomeçar diante de todo esse histórico, para onde ela vai, para que família ela vai, como que vai ser o contexto dessa vida. E tem que recomeçar. Agora a gente vai se paralisar? A gente vai ficar preso ali diante daquela situação, que é o que muitas vezes a gente faz. A gente fica ali, circulando e não conseguindo sair da mesma posição. Por isso que eu trago nessa noite Paulo de Tarso. Porque assim,
Ele tinha sangue nas mãos. Tinha. Imagine, gente, eu acho que se eu matar alguém, eu acho que, mesmo que seja por legítima defesa, eu acho que eu não durmo nunca mais na minha vida. Eu acho que eu enlouqueço, eu acho que eu largo sempre, largo tudo, por mesmo que seja de legítima defesa. Agora você imagina Paulo, que matou, que feriu, que perseguiu, e de repente Jesus aparece e fala, Paulo, por que me persegues? E é interessante a fala de Jesus, que Jesus não vai lá condenar. Ele pergunta, por que você me persegue? E rapidamente ele muda. E é isso que precisamos fazer. O ano está começando, né? Começou agora, porque passou o carnaval, diz que o ano só começa depois que passa o carnaval. Estamos em período de quaresma. Claro que dentro da Umbanda, aqui pelo menos da nossa, não no seu sentido mais literal, né? No qual muitas vezes a igreja traz. Eu digo muitas vezes porque cada igreja também tem, né, seu segmento, seu pensamento diante da quaresma. Mas quaresma pra gente é voltar-se para si, fazer uma autoanálise. Igual Jesus estava lá simbolicamente no deserto. O que quer dizer este deserto? O nosso interior. Porque quando você está no deserto, você não tem o que ver, não tem o que enxergar, só areia, né? Então, você tem que voltar para dentro de si. Então, a quaresma é isso. A gente voltar para dentro de si, para que a gente faça uma autoanálise e recomece. E todos os dias é uma página em branco, para que a gente possa recomeçar. Errou hoje, levanta. Olha como eu faço cada coisa, que só Deus de vez em quando. Quando eu acho que eu estou evoluindo um pouco, eu escorrego no abacaxi, caio de cara no chão. Aí eu falo, meu Deus do céu, você mata a virgem, como também Jesus. Tem alguns guias que falam, você mata a virgem, está arrancando as penas. E de vez em quando também, olha, ele deve olhar para mim e falar, filha, pelo amor de Deus, tenho poucas penas já no penacho. É verdade, eu erro, sou humana. Só que eu vou paralisar? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, por que os guias me colocaram para dirigir esta casa? Me pergunto, por que me colocaram para dirigir essa casa? Não tem condição moral, eu não tenho para isso. Tenho boa vontade, tanto é que eu estou aqui de terça a sexta. Boa vontade eu tenho. Mas não adianta eu querer chegar aqui e falar, olha, eu sou a iluminada, eu sou a pura, porque isso não vai rolar. Vou me colocar num pedestal e eu sou de barro, eu caio e quebro. Então, e posso enumerar os meus erros aqui. Mas eu tenho uma coisa muito assim, semelhante com Paulo. Eu não sei matar, porque como eu falei, eu fico doido. Mas eu tenho uma coisa muito semelhante com Paulo, pelo menos no sentido de recomeçar. Eu recomeço todos os dias. Eu não tenho problema de recomeçar. Eu recomeço e não deu certo daqui, a gente recomeça dali, recomeça de lá, recomeça a pular. O importante é recomeçar. Claro que sem viciar também esse sentido. Porque a gente tem mania de viciar tudo, né? A gente perturba todos os sentidos, os mais puros. Porque tem gente que fala, eu recomeço. Ou amanhã eu faço, amanhã eu recomeço e vai indo. E aí vira indisciplina. Isso também não. É equilíbrio. Porque recomeçar requer planejamento. Não é? Paulo também teve que replanejar a vida dele. Afinal, ele ficou sem família, ele ficou sem ninguém, ficou sem eira, sem beira. E aí ele teve que ir lá no deserto, né? Por um tempo, ele ficou muitos anos ali no deserto. Ele tinha o dom da palavra. Ele falava assim, no sinédrio, de forma plena, a convencer todos que estavam ali. Quando ele se converte, até isso ele perde. Durante muito tempo ele não conseguia palestrar, até mesmo para os cristãos. Então ele precisou recomeçar. E a gente também tem que entender isso. Todo recomeço leva um tempo. Né? Na perda de um filho, na perda de um ente querido, na separação de um relacionamento. Você não vai mudar de uma hora para outra. Na perda de um emprego, na falência de uma empresa. Lembrando que quem falha é a empresa, não é o empreendedor. Porque se o empreendedor se colocar como falido, acabou. Não é? Então, é preciso, né? Que nem os nossos irmãos que desabaram, eles vão ter que recomeçar. Mas ali vai ser mudado de uma hora para outra, principalmente nesse país. Se fosse, né, outros países, a gente tivemos os vídeos da China, né, que fazem um buraco no chão, em 24 horas o buraco, né, aquela cratera, mas não é assim que funciona aqui no Brasil. Nossa realidade aqui é outra. Não, aí não para de chover. Então esse recomeço vai levar um tempo.
Então a gente tem que respeitar o nosso tempo, mas também não se paralisar e também orar, pedindo força a Deus, porque Ele é a única fonte, Ele e os seus sagrados orixás, porque os orixás trabalham para Deus, são tronos de Deus. Então, vamos rogar o Oxumaré. Existe um orixá que é maravilhoso na renovação. Pai Oxumaré é aquele do arco-íris mesmo, né? Que traz uma nova aliança. Pensa que o arco-íris é uma nova aliança. Pai Oxumaré traz essa nova aliança. Pai Oxumaré traz essa renovação. Ore. Sei que não é muito comum em todas as umbandas, mas aqui a gente trabalha com ele e é ótimo. Peça essas forças de Pai Oxumaré que nos renove, que renove nossa mente, nosso coração, em nome de Deus. Em nome de Deus. Ah, mas eu quero pedir direto a Deus, né? Porque nossos irmãos evangélicos falam isso. Eu vou direto à fonte. Bom, Ele é a fonte de tudo. Mas, se Ele não tivesse seus inúmeros departamentos, como é que nós evoluiríamos? Né? Deus é aquele Pai que dá trabalho mesmo, dá serviço aos seus filhos. Deus ajuda seus filhos através dos seus filhos. E os orixás são esses departamentos divinos que nos amparam, que nos sustentam, que nos renovam. E Pai Oxumaré é essa força viva. Então, que Pai Oxumaré possa renovar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e não importa o nosso passado escabroso, que a gente possa recomeçar. Não importa a nossa dificuldade, não importa o nosso problema, não importa o que for que esteja acontecendo na nossa vida, que a gente possa recomeçar a cada instante e buscar força, né? Nós estamos aqui nessa noite para buscar força, não para solucionar de forma plena muitas vezes os nossos problemas, porque o seu Mata Virgem Guia Chefe dessa casa, ele fala que nem sempre quando você vai chegar aqui você vai resolver todos os seus problemas, mas pelo menos o conforto você encontra para seguir em frente. Então, ótimo trabalho e profunda paz a todos vocês.